Pronto. Bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra, esse espaço onde a gente pode falar de tudo, sempre com o propósito de buscar uma vida, de ter uma vida divina aqui na Terra. Nosso projeto trabalha com 2 viés, de pedagogia sistêmica e pedagogia da cooperação. Continuando a conversa com a Vera Carvalho Oliveira, do Instituto C, uma das líderes mundiais, jovens mundiais, eleita em 2004 pelo Fórum Econômico Mundial. 2024. 2024. Falei 2004? Nossa. Queria só falar uma coisinha. A Vera estava contando no último episódio sobre uma pessoa que hoje é voluntária no Instituto e que começou sendo assistida. Ela é estagiária. Começou sendo assistida. E ela conheceu o Instituto por uma indicação de um hospital onde ela teve os filhos gêmeos dela. E quando a gente falou sobre indicação, eu lembrei de uma coisa que uma pessoa que eu considero um gênio, que é o Dr. Jorge Caldeira, que é cientista político, economista, historiador, uma pessoa assim, que traz um conhecimento para a gente, fala muito sobre o Brasil, sobre os recursos do Brasil, sobre o que nós brasileiros temos e que, segundo ele, nós podemos dar aula para o mundo sobre a nossa forma de ser e até de se relacionar, que a gente, assim, se empoderando disso, eu acho que vai ajudar muito a gente a arrumar um eixo, se fortalecer para ir atrás de fazer as coisas acontecerem. A Vera foi uma dessas pessoas que foi e fez as coisas acontecerem. E está fazendo. Então, assim, e ela tem muito contato com essas questões de valores do brasileiro, de realidades dos brasileiros, de situações de necessidade, mas também ela traz caminhos para soluções, né? Recursos onde as coisas podem ser alavancadas, né, Vera? Isso. E indicação é importante. Essa menina chegou lá por conta de uma indicação, uma referência. Então, isso o Dr. Jorge falava que antes de existir rede social, o brasileiro era especialista em redes. Nós, como seres humanos que somos aqui nesse Brasil, a gente aprendeu a conviver, a se desenvolver em rede. E acaba que a gente hoje, de uma certa forma, desvaloriza às vezes esse contato pessoal, essa indicação, não quer se comprometer, ou enfim, mas faz parte, isso é importante. Muito do que a gente, da nossa convivência, da nossa relação, é o que fortalece a nossa existência. Até ligando ao trabalho do Instituto C, tem uma das coisas que a gente mais trabalha com as famílias é a questão da rede de apoio. O quanto ela se sente mais fortalecida, as famílias se sentem mais fortalecidas, uma vez que elas expandem o número de pessoas que elas podem contar para o dia a dia delas, profissionalmente, para cuidar da família, ou da própria rede que o governo oferece para que ela acesse, né? Sempre que necessário, assim, porque rede de apoio, ela nos ajuda em relação à autoestima, nos ajuda a confiar no outro, nos ajuda a seguir em frente, né? Relações reais. Então, e falando em rede de apoio, que outras estruturas você acha importante para esse desenvolvimento de família, individual? Eu acho que é o cuidado com si, em primeiro lugar. E aí, de novo, a gente atende um público majoritariamente feminino, para não dizer 100% feminino, de mulheres sobrecarregadas, né? Muito se fala sobre a sobrecarga feminina, e são mulheres que elas são as donas de casa, são as provedoras, ela é tudo para a família dela e pouco reconhece a si como mulher,
O Dr. Jorge fala muito disso, da mulher hoje, que é até, vamos supor, a mulher que mora numa favela e que trabalha como na casa de alguém ou tem algum outro trabalho em algum lugar, é o arrimo de família, muitas vezes sozinha, e que mesmo assim ela ainda consegue passar valores para os filhos. Então, e aí é engraçado isso, porque ela consegue passar valores, sem dúvida, e muitas vezes ela não consegue passar batom, no sentido de dela entender do cuidado dela com ela mesma, né? Então, tem uma roda de conversa que a gente faz às vezes com as mães, que é sobre essa questão do autocuidado, né? E aí, ao final dos atendimentos, quando a família está tendo alta, a gente fala alta do instituto, quando ela deixa de ser atendida, fala, o que você mais aprendeu aqui? Qual foi a coisa que mais te marcou que você aprendeu aqui? Né? Que ela aprendeu para ela. E aí, e aí, uma vez, uma mãe abriu a bolsa e tirou um espelhinho. E ela falou, foi isso aqui, ó. Eu aprendi a guardar um espelho na bolsa, porque eu sempre tenho que me olhar. Era sempre os outros em primeiro lugar. E aqui eu entendi... A cultura, né, traz isso para a mulher. É uma coisa pesada. É isso, da sobrecarga feminina mesmo, né? Do cuidado da casa, do cuidado dos filhos, do cuidado do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, do marido. E ela falou, e desde então, eu uso isso para me lembrar que para eu estar bem para os outros, eu preciso estar bem comigo. E você vai sentindo isso também corporalmente, né? Conforme as famílias vão evoluindo ali dentro, você vê uma mudança de postura física mesmo, uma mudança da forma como ela se veste, da forma como ela se cuida, quase que um desabrochar, assim, sabe, da própria pessoa, assim, conforme ela vai entendendo que ao cuidar de si, ela passa a cuidar melhor da família dela. Você sabe que eu escrevi um texto exatamente sobre isso, e hoje ainda é o último dia de março, né? Então eu vou postar ainda hoje esse texto que diz exatamente sobre isso. Foi uma percepção que eu tive sobre mim. Bem legal. É isso. E aí eu acho que daí então tem essa questão do olhar para si, daí obviamente da autoestima, e aí você precisa estar com a sua autoestima mais fortalecida para você aí sim conseguir correr atrás das demais coisas, né? Entre elas a rede de apoio. E por fim, a autonomia, que acho que é a grande chave para a mudança de vida. E aí, independente se você é uma família vulnerável ou não, né? Porque quantas pessoas não vulneráveis... Mas o que é ser vulnerável, né? Porque quando você está falando de vulnerabilidade, o que você social. Tá falando, tô te falando da vulnerabilidade social, exato. É que nem a palavra carente, né? Quantas vezes a gente usa essa palavra de forma errada, se referindo a pessoas em vulnerabilidade social, e na verdade carente somos todos nós, né? Exatamente. Assim como vulneráveis. Essa desmistificação das palavras, eu adoro. Nem sabia que você fazia isso tanto, e eu também adoro fazer, porque... muda muito o entendimento da gente. E quando você usa a palavra de uma forma correta, a sensação que dá é que o corpo acalma. Sim. Fala, opa! E dá uma sensação muito boa quando você E o oposto também, né? Colocado. Quando você... E em relação ao terceiro setor, muita gente se refere falando, porque a gente atende lá no orfanato as crianças carentes, por exemplo. Primeiro que orfanato não existe mais orfanato, não existe mais essa palavra. E carente é o que a gente já conversou, né? Então, enfim. E te distancia, né? O quanto a palavra errada te distancia do outro também, né? E das situações. Porque você coloca como se só o outro pudesse viver aquilo. Exato. Você terceiriza, né, a situação. E no caso também, eu acho que talvez a palavra... Vamos usar de outra forma. A palavra certa, eu acho que ela preserva a dignidade humana. Também, sem dúvida nenhuma. A gente sente isso na hora que a gente fala ou vê alguém falando, assim, muda. Acho que essa é a grande diferença da palavra certa. Ela preserva. A dignidade algo. Ela fortalece. Sim, sim. Vera, e esse prêmio que você ganhou? O que muda na sua vida? O que te alavanca? Qual é A Vera acabou de chegar de Boston, foi fazer um treinamento em Harvard em função
dessa indicação que ela recebeu do ano passado. Isso. Na verdade, não é um prêmio, né? É um reconhecimento. É um reconhecimento que tem anualmente, faz 20 anos, que o Fórum Econômico Mundial seleciona jovens líderes de diversas áreas. Então, tem empreendedores privados, empreendedores sociais, políticos, atletas, jornalistas, independente da área que atua, interessa o que a pessoa... 1000% intersetorial, mas eles selecionam pessoas que estão pensando em melhorar o estado do mundo, como um todo. E aí, como contrapartida, o Fórum oferece, primeiro, obviamente, acesso a todas essas pessoas que fazem parte dessa mesma comunidade. Hoje são mais ou menos 1.500 pessoas no mundo que tem esse título, né, de Young Global Leader. Para você ser selecionado, você tem que ter menos de 40 anos. E aí tem diversos E no encontros. caso, você então já de primeira você aumenta a sua rede, porque você parte de uma rede local ou nacional para uma rede global, mundial e de setores totalmente diversos. Então, no terceiro setor, você acaba falando muito ou com o terceiro setor ou com possíveis patrocinadores. E, na verdade, você pode ter milhares de novas ideias e novas conexões com setores diferentes, né? Isso, startup, atletas, jornalistas, políticos, enfim. Então, tem uma questão de ampliação de repertório e ampliação de rede de contato, que isso foi maravilhoso. E pensar justamente nisso, né? E mesmo em relação ao Instituto, hoje a gente atua na cidade de São Paulo. Para mim é uma coisa muito ilógica hoje a gente atender em São Paulo, sendo que a gente tem uma metodologia pronta e reconhecidamente de sucesso para atender o Brasil inteiro, ou o mundo, o que seja, entendeu? E aí, para incentivar o contato entre as pessoas, eles fazem um encontro anual, que é um summit, e faz são 3 tipos de coisas. Um é esse encontro, o outro são viagens. Eles não direcionam objetivo nenhum. O objetivo continua sendo o seu, de atuação. O seu de atuação e, eventualmente, novas parcerias que você vai formando. Com as pessoas de interesse ali. Isso, conforme você vai tendo a sua agenda para desenvolver com os outros. E aí as oportunidades que eles oferecem são por meio de viagens, que chamam Learning Journeys, que aí sim são pessoas que já fazem parte dessa rede de Young Global Leaders e que organizam viagens para os seus países para estudar determinada coisa, e módulos educacionais, que foi como esse que eu acabei de fazer em Harvard, que no meu caso foi sobre liderança e políticas públicas para o século XXI. E apesar de falar em políticas públicas, como tudo no fórum, pessoas de diversas origens e diversos setores trabalhando juntos e estudando juntos, cada um pela sua causa, mas pensando o que você pode fazer em conexão também. Então, pessoalmente, para mim foi muito bom, pelo reconhecimento, porque acho que é um processo bem difícil para você entrar. Inclusive, porque quem trabalha no terceiro setor não tem uma remuneração equivalente, vamos dizer, ao primeiro setor. Então, é uma coisa assim, a gente, dentro do pensamento sistêmico, a gente precisa de equilíbrio entre o dar e o receber. Uma vez que você não tem um reconhecimento financeiro, que é o de praxe de empresas, setor privado, o reconhecimento, ele é um retorno que você tem, né? Que Sem dúvida. Muito importante para te dar gás, para te dar motivação, para fazer você continuar. Sem dúvida. E é algo que abre portas também, né? Não, sim, mas no sentido de retorno para você, né? Como pessoa física muito, também, muito. para sua equipe, enfim. Muito, com certeza. E eu acho que é isso, de dar a oportunidade de pensar além. E pensar tanto pessoalmente o que eu gostaria de fazer a mais do que eu já faço hoje. E em relação ao Instituto, o que eu gostaria de trazer para o Instituto, novas ideias e novas formas de pensar
que eu aprendi no fórum, ou que eu poderia usar o fórum para expandir. Uma grande entendeu? oxigenação e troca de experiências, referências e talvez novas ideias. É isso. Talvez, sim. Alguma coisa nova dessa experiência de Harvard que você traz agora, não? Ou... Cara, sabe que talvez o que eu mais aprendi agora... Acho que primeiro uma vontade muito grande de fazer essas parcerias e pensar que eu posso, tanto pessoalmente como pro Instituto, pensar na comunidade de Young Global Leaders, como fazer o trabalho chegar em mais pessoas, seja via inteligência artificial, seja via entendimento de captação internacional com outras pessoas de organizações nos Estados Unidos, por exemplo, que já passaram por esse processo de captação lá, que eu nunca passei, e outras parcerias para o Instituto. Pessoalmente, o que mais me chamou a atenção foi o quanto, independente do que as pessoas conquistaram até hoje, e assim, são pessoas brilhantes que estavam no curso, no final tem um ser humano. Ou no começo. Ou no começo. Muito vulnerável. E cheio de necessidades muito naturais do ser humano, sabe? Assim, de uma autocrítica, de uma necessidade de ser cuidado, humano, e com muito um grito de eu preciso ser cuidado, sabe? Assim, então, no final das contas, é isso. O quanto você tem que... É o trabalho que a gente faz com as famílias, o quanto você primeiro tem que cuidar de si para depois você desenrolar qualquer outro projeto que você tem na sua vida. Exato. Então, acho que foi isso que mais me marcou, assim, em relação ao curso. Legal. Bonito, né? Foi bem legal. Vera, falando então, assim, voltando para a gente como ser humano, porque a gente vai para um fim, mas acaba voltando, né? Assim, sempre o símbolo lá do infinito, que sempre tem uma respiração, um in, um out, mas no final sempre um movimento de vida, mas é esse movimento, talvez. Por exemplo, o que você poderia nomear, por exemplo, uma coisa que fosse fácil para você nomear, o que veio, o que de força para você veio do papai e o que de força veio para você da mamãe? Acho que do papai é talvez a importância do plano A bem feito, assim, e ao mesmo tempo da mamãe a importância de ter o plano B, o plano C, o plano D, e que nem sempre a sua ideia genial pode dar certo, sabe? Porque existem várias outras coisas que precisam ser sempre consideradas, assim. E aí, ainda assim, da mamãe, eu acho que tem uma coisa muito importante para mim, que é a questão da simplicidade de fazer pelo bem, sem esperar toda essa glória e reconhecimento de qualquer coisa que você faz na vida, mas fazer por uma entrega genuína ao outro. Assim. Acho que é isso. E eu tô sentindo, talvez, vamos construir aqui junto, a sensação, assim, que a palavra cuidado, que a gente entendeu que a gente oferece, mas que antes de tudo a gente precisa, tem muito a ver com cooperação. Sim. E eu não consegui pensar, assim, eu estou só querendo trazer isso para a gente talvez finalizar a nossa conversa de agora com uma frase que junte cuidado e cooperação. Porque a sensação que eu tenho é que o processo de cooperação, ele sempre envolve um cuidado. Ô, Cris, eu ri agora porque Instituto C
É ser de criança, cuidado, cidadão. E poderia ser de cooperação, né? Olha! Tinha pensado. Nossa. Que engraçado, nunca tinha pensado cooperação. Mas é isso, porque no final das contas é sobre cooperação mesmo. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava conversando e falando sobre o curso que a gente fez de cooperação. E tentando entender por que foi a pergunta que você me fez, por que tem a ver isso com a pedagogia sistêmica. Que pedagogia da cooperação tem a ver com pedagogia sistêmica? Com pedagogia sistêmica. E acho que agora a gente responde isso, né? Que a cooperação em si, ela é um processo de cuidado. Isso. E quanto mais você consegue cooperar, primeiro que eu entendi, o que eu mais aprendi no curso de cooperação é que cooperação, ela é mútua. Ela se desenvolve muito bem desde que ela seja, que exista um retorno. Você não consegue fazer sozinho. Então, né? você não faz sozinho. Você pode se autocooperar com você, com a sua razão, seu pensamento, ok. Mas assim, a cooperação entre pessoas, ela é mútua. Então, tem que existir uma ida e uma vinda. Sim. E o cuidado, ele faz parte dessa qualidade, talvez, tô pensando aqui, dessa ida e dessa vinda, desse querer, das escolhas que eu faço. Eu acho que o cuidado faz, assim como a cooperação também faz. Não, sim, tô falando as duas coisas, assim, não tá são palavras diferentes, mas não tá fora da... Um faz parte do outro. Sim. E sim, tem muito a ver com pedagogia sistêmica, porque somos seres humanos e precisamos disso na nossa vida. Sem dúvida. Para pedagogia, para evoluir, né? Para evoluir, sim. Vera, obrigada pela conversa. Quero que você volte outras vezes para a gente poder acompanhar o seu trabalho. E conte comigo. Obrigada, Cris. Foi ótimo. Obrigada.